Boa noite a todos. Bem rápido, vou dar só uma notícia, não é muito legal, mas não é nada de outro, nada que vá mudar, né, o nosso andamento, né? Eu acho que não sei se eu tinha comentado nessa turma, que a outra instituição está para fechar 2020, né? Então tá aquela correria, tá a coisa meio chata, estou corrigindo muita prova de lá. E hoje a gente foi fazer uma espécie de reunião para ver como é que está a situação do pessoal. Normalmente, quando lá eu faço isso, né? Aqui não precisa porque o Google Classroom ele já faz automaticamente isso, né? Que é deixar tudo guardadinho, inclusive ele monta uma tabela de notas. Na outra instituição eu guardo no Excel as notas antes de lançar no sistema. Quando eu fui abrir o Excel hoje, eu estava achando que tinha muito pouca gente lá. Ou seja, eu coloquei as notas, mas não salvei. Significa que eu vou ter que corrigir de novo. Então, assim, infelizmente vai atrasar um pouquinho para eu pegar as turmas de vocês. Mas acontece, né? Acontece, eu sei que quando for corrigir de novo vai ser mais rápido porque eu já corrigi. Então, quando eu bater né, quando eu for olhando as provas, vai ser mais rápido na hora de notificar, né? Então, assim, eu estou correndo atrás para o quanto antes já corrigir de vocês. Mas, infelizmente, o período crítico de lá, né, coincidiu com o período de correção das provas de vocês. Mas em breve eu vou ver se dou um gás esse fim de semana e agilizo tudo. Segunda-feira vai ter uma segunda reunião que é para, de fato, ver se realmente é aquilo ou se, não, se tem alguma alteração. Aí, próxima semana, quer dizer, encerra essa semana lá. Próxima semana eu provavelmente já vou estar corrigindo. Ok, então é chato, mas bom, não tem muito o que fazer. E em relação aqui ao que a gente já viu, né, no encontro anterior a gente retratou um pouco da ideia das matrizes, né? A gente comentou das notações, né, tradicionais do elemento matricial e a gente já fez um gancho, né, com a primeira unidade, considerando que uma matriz né, pode ser visto como um conjunto de vetores. E até então eu não tinha utilizado essas propriedades, quer dizer, não tinha utilizado essa informação para provar essas propriedades iniciais. Porém, aqui na propriedade da multiplicação de matrizes vai ser um pouco essencial. Vai ficar mais fácil se a gente se utilizar de vetores, né, de conjunto de vetores, né, considerando uma matriz dessa maneira. A razão é que é mais fácil você ver, tá, quer dizer, não sei, é referente a essa unidade, as suas dúvidas? Tá. Você quer que eu abra lá para tirar suas dúvidas? Ou, sei lá, para socializar? Ok, tá bom. Sim, a razão de visualizar o produto de matrizes como conjunto de vetores, né? Cada matriz como conjunto de vetores, porque é mais fácil do que visualizar isso aqui, né? Essa visão aqui, eu não estou selecionando, isso aqui. Isso aqui é a expressão que determina o produto de matrizes, né? Mas aí não é tão fácil de enxergar se a gente for escrevendo sempre os termos em função dos somatórios. Então, eu vou fazer a escrita me utilizando
de vetores, né? Vocês vão entender. Que é a seguinte, aqui a gente vai discutir essas propriedades dos produtos de matrizes. Então, a primeira propriedade, ela diz que produto de matrizes não é comutativo. A demonstração disso é simples, né? Porque para mostrar que é diferente, basta você pegar um caso que de fato não dá igual, né? Aqui um exemplo já é satisfatório, né? A gente supõe que sempre são idênticos e exibe um exemplo que não acontece, né? Então, ok. Isso não quer dizer que é para todas as matrizes, né? Tem matrizes que o produto é comutativo, né? Mas, assim, de forma geral, nem sempre o produto é comutativo. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte, ó, se eu pego o A, por exemplo, a primeira propriedade diz isso, né? O produto não é comutativo. E para enxergar isso, basta a gente tomar a matriz A como sendo 3 por 2, por exemplo, e a matriz B como sendo 2 por 3. Aí a razão disso significa que o produto de A com B deixa eu detalhar. Se eu pego a matriz A, que é 3 por 2, e multiplico pela matriz B, que é 2 por 3, então a matriz que eu vou chamar de AB, né, esses dois elementos são idênticos, significa que pode ter o produto, né? A condição é essa, né, que o número de colunas da primeira matriz seja idêntico ao número de linhas da segunda matriz. E os elementos que sobram é o que vai me dizer a ordem da matriz produto. Se eu inverter o produto, aqui ainda existe o produto, né? Porque o número de linhas, desculpe, o número de colunas da primeira matriz é o mesmo que o número de linhas da segunda matriz, né? Seguindo essa ordem do produto. E isso aqui, então, essa matriz aqui, né, os elementos aqui que sobram no sentido, né, o número de linhas do primeiro, o número de colunas do segundo, é o que vai compor aqui essa matriz produto. Como a ordem é diferente, então significa que o produto comutativo não pode ser igual, né? Então, de fato, essa propriedade, né, esse exemplo é satisfatório para, de fato, exibir que o produto não é comutativo, né, o produto matricial, para ser um tipo especial de matriz. Aí, inclusive, tem no exercício, né? Inclusive, não vou nem aprofundar essa ideia. Quando é que duas matrizes, né, podem ser comutativas? Como está lá como exercício, né? Então a gente vai retomar essa discussão lá na frente. E essa é a primeira propriedade. Então vamos agora para a segunda propriedade, que a segunda propriedade diz que produto da matriz A pela matriz identidade é o mesmo que a identidade vezes A, que é A. Ou seja, esse carinha aqui, ele é o elemento neutro do produto de matrizes. E para a gente provar isso, a gente vai fazer o seguinte. Vou considerar A, vou escrever assim a minha matriz. A1, A2, até AN. O que é isso? Isso que eu escrevi, eu estou considerando como sendo as linhas da matriz A. Então, esse A1 é a primeira linha da matriz. Quer dizer, é como se fosse o primeiro vetor desse conjunto de vetores.
O A2 é o segundo vetor e assim segue. Eu vou considerar a matriz I como sendo uma matriz coluna. Ou, desculpe, eu vou considerar as colunas da matriz I. E as colunas dessa matriz eu vou representar assim, como sendo I1, né, I2, então isso aqui é uma coluna, né, essa aqui é outra coluna, até o, sei lá, IN, né, porque essa matriz identidade tem que ser quadrada. Ok. Não, peraí, aqui tá. É aqui mesmo. Todo mundo entendeu como foi que eu construí as minhas matrizes? É só a matriz A1, que é a primeira linha, né, da matriz A. É essa linha aqui, né? É um vetor, na verdade. É o meu A11, o A12 até A1N. E assim segue. O A2 é o A21, A22 até A2N. Então, na verdade, eu vou escrever exatamente como vetor. Então, aqui, cada elemento desse é um vetor, cada coluna dessa é um vetor. Então, sim, aí no caso, quem é o I1 é esse vetor aqui. O primeiro elemento é 1 e o resto é 0. E aqui tem N coordenadas. Tá? Esse I1. Aí o I2, a segunda coordenada, que é 1, quer dizer, esse índice ele diz qual é a coordenada que é 1, e as demais são todas idênticas a 0. E assim segue, até o IN. Na verdade, isso aqui é uma coluna, né? Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui é porque aqui está escrito como vetor, né? Sendo que aqui, na verdade, é uma coluna. Eu vou deixar assim mesmo. E o IN, a enésima coordenada, né, que é igual a 1, e as demais são idênticas a 0. Aí como é que a gente faz o produto de A vezes I? Com A vezes I, a gente multiplica linhas por colunas. Né? Então, a gente vai ter isso aqui. A primeira linha dessa matriz vai ser assim, vai ser o A1 vezes o I1, né? Ou seja, essa linha vezes essa coluna, vai ser o A1 vezes I2 até o A1 vezes IN. Então, essa é a primeira linha da matriz produto. Aí a segunda linha segue a mesma ideia, né? Vai ser o A2 vezes I1, o A2 vezes I2, até o A2 vezes IN. Isso aqui vai seguir até o AN vezes I1, AN vezes I2, até o AN vezes IN. Ok. Sendo que aí vamos ver como fica, né, cada um. A gente vai averiguar como é que fica o produto e vamos ver como é que fica essa matriz aqui. Então, o A1 vezes I1 vai ser o seguinte, né? Vai ser
esse vetor vezes esse vetor. Que no caso é esse com esse. Bom, como é que a gente multiplica vetores? Né? É coordenada a coordenada. Então, a primeira com a primeira vai dar ela, né? Porque A1 vezes 1 dá 1. E as demais aqui, a gente vai multiplicar por zeros. Então, esse produto dá o A1. Vamos escrever isso aqui. Isso aqui vai dar o A1. Então, consequentemente, esse produto aqui vai dar o A12 até o A1. Aqui vai ser o A21, o A22, até o A2N, e isso vai seguir até o AN1, esse aqui o AN2, e esse aqui o AN1. Percebam que essa primeira linha aqui é essa daqui, que eu chamei de A1. Então, essa primeira linha é o A1. Então, vamos só escrever isso. Essa primeira linha aqui em vermelho é o A1. Consequentemente, essa segunda linha eu não escrevi, mas vai ser o A2, né? E isso aqui vai até o AN. Ora, mas quem é essa matriz que eu estou escrevendo? Essa matriz que eu estou escrevendo é a matriz A. Então, de fato, né? A vezes a identidade é o próprio A. Se eu inverter a ordem aqui dos produtos, né? Se eu fizer a matriz I vezes a matriz A, lógico que eu vou precisar fazer a reconsideração, né? Eu vou ter que pegar, ao invés das colunas de I, eu vou ter que pegar as linhas de I, e aqui eu vou ter que pegar as colunas do A. Vai ser uma pequena mudança, mas no fim das contas vai dar a mesma coisa. Tá? Então, essa é a ideia é uma das, né, exibições aqui da demonstração dessa segunda propriedade. Até aí está tudo tranquilo? Ok. Essa coisa aqui a gente está fazendo é o papel um pouco da álgebra, né? A álgebra é uma área que estuda conjuntos, consequentemente, ele estuda propriedades, né? Porque um conjunto tem elementos e tem características, né, nos elementos. E aqui, né, dentre as operações que também são definidas, aqui, né, é como a gente define as características das respectivas operações, dado alguns elementos, né, do conjunto de matrizes. Ok. Então, a terceira e quarta propriedades são referentes à propriedade distributiva. Né? Tem duas distribuições aqui, né? Uma à esquerda e uma à direita. A prova de um, a ideia da prova de um serve para a outra, né? Então, a gente não precisa se prender não precisa fazer as duas. Tá? Então, eu vou fazer a terceira, a quarta eu não vou fazer, só vou admitir a analogia do que eu fizer para essa. Então, vamos para a terceira propriedade. Eu acho que eu vou pegar já lá de cima, que aí eu botei espaço, né, suficiente. Então, a terceira propriedade diz o seguinte: se eu pegar a matriz A e fizer vezes B mais C, isso aqui vai dar AB mais AC. Bom, então, em relação às ordens, como isso aqui é uma soma,
gente já viu que para a gente somar matrizes, uma das condições que as matrizes têm que, uma das condições que tem que existir entre essas matrizes, quando a gente soma, é que a ordem tem que ser idêntica, né? Então vamos aqui estabelecer alguns valores para as ordens, né, respectivas. Vamos supor que a matriz A é M por N, então significa que a matriz B e a matriz C, ambas têm que ter N linhas. Só relembrando, né? Por que tem que ter essas condições? Porque o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. A razão é o seguinte, se eu fizer essa consideração que eu fiz na demonstração anterior, que considerar que as linhas da minha matriz são vetores, esse número é quem determina a quantidade de coordenadas. E a gente sabe que o produto escalar, né, que a gente viu na primeira unidade, para ele de fato poder ser efetuado, os dois vetores têm que ter a mesma quantidade de coordenadas. E como B é a consideração em relação às colunas de B, né, que são os vetores, então significa que o número de colunas de A é o número de coordenadas dos vetores que tem em A. E o número de linhas de B é o número de coordenadas dos vetores que estão em B. Por isso que os dois têm que ser idênticos, né, quando a gente olha nessa perspectiva. Tá? E a quantidade de produtos escalares que vão existir é o número de linhas de A vezes o número de colunas de B, né, que aí seria todas as combinações desses vetores com esses vetores. Então, aqui vamos supor que eu tenho P colunas, né? Então, P colunas significa que eu tenho P vetores. M linhas aqui para A significa que eu tenho M vetores. Significa que eu vou ter M vezes P resultados, né? Que são a quantidade de vetores de A vezes a quantidade de vetores em B. Sendo que, lógico, a gente dispõe esses produtos de maneira matricial. Então, a gente meio que obedece à ordem. O primeiro daqui vezes a primeira coluna daqui, a gente coloca na posição de primeira linha, primeira coluna e assim segue. Da mesma maneira, né, voltando aqui para o B e o C, como primeiro a gente faz a soma deles, né, uma das maneiras de fazer essa conta é essa, então significa que aqui tem que ter a mesma ordem do B. E se o B eu definir como sendo N por P, o C eu tenho que definir como sendo N pelo P. Já na propriedade anterior, a gente não fez tanto essa análise, né? Mas só abrindo as aspas aqui, a propriedade anterior, ele diz isso, né? Ou seja, ele já está dizendo uma das condições para existir a propriedade comutativa é se eu multiplicar pela identidade, né? Então, é a primeira coisa. Segundo, essa matriz aqui é N por N, né? Ou seja, aqui o número de linhas dessa tem que ser o número de colunas de A, né? Eu vou botar aqui, sei lá, se for apertado, eu vou botar aqui embaixo a ordem, tá? De A. Tá, suponha que eu não sei quantas linhas o A pode ter. Mas quando eu olho para essa, né? Então o número de colunas de I tem que ser o número de linhas de A. Então, quer dizer, me obriga as duas terem a mesma ordem. Por isso que lá eu não fiz essa avaliação, eu já fui admitindo que ambas são quadradas, né? Ambas têm a mesma ordem. Aqui não, pode variar nesse aspecto. Então, reescrevendo essa primeira parte aqui, né, me utilizando da mesma linguagem que eu utilizei lá na outra propriedade, eu vou considerar aqui minha matriz A, da mesma maneira que eu fiz lá, vai ter M linhas. Vou considerar que, já eu ponho, né, desenho o resto da minha matriz. Vou considerar que minha matriz B tem
P colunas, né? Ou seja, P vetores e o C também. Então, aqui eu vou botar assim, ó, é do B1 até o BP e o C vai ser do C1 até o CP. Agora, vou só botar aqui, ó, fechar aqui minhas matrizes. Lembrando que cada símbolo desse ou é uma linha ou é uma coluna, né? Nesse caso aqui são as linhas. Cada Azinho desse é uma linha completa. Cada Bzinho desse é uma coluna. E cada Czinho desse também são colunas. Ok, então quando a gente faz A vezes B mais C, significa que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, pegar essa matriz aqui, A, e vou multiplicar pela soma dessas duas matrizes. Sendo que a gente sabe que se eu considero B1 como sendo um vetor e C1 como sendo um vetor, a gente soma, então, como a gente soma os respectivos elementos, né, das posições, nessa escrita aqui seria a soma coluna com coluna. Então, essa coluna é o primeiro vetor, eu vou somar com o primeiro vetor de C. Isso vai seguir, né? Depois eu vou somar o segundo com o segundo. E segue até o último, que é isso, né? Agora aqui, vou só ter que mudar essa escrita aqui, porque isso aqui vai ser um vetor. Ou, desculpa, vai ser uma matriz. Então, aqui é uma matriz. Aqui também é uma matriz. A primeira coisa que eu fiz foi somar as duas matrizes, né? Somei a matriz A com a matriz B em função das colunas. Aí ficamos dessa forma. Ok. Agora, e essa matriz soma vai ter essa ordem, né? Vai ter N linhas, que são a quantidade de coordenadas de cada vetor desse, e aqui são P vetores. E agora eu vou fazer um produto dessas linhas por essas colunas, ou esses vetores por esses vetores. Com isso, a gente vai ficar com isso aqui. Vai ficar assim. Ó. Essa primeira linha vai multiplicar, né, todos esses vetores. Quer dizer, esse vetor vai multiplicar todos esses. Então, vai ficar assim. Ó, A1 vezes B1 mais C1. E depois vai ficar o A1 vezes esse outro vetor som, até o A1 vezes BP mais CP. Aí o A2 faz a mesma coisa, né, gerando aqui a segunda linha da minha matriz produto, e isso eu vou fazer até a última. Que no caso vai ficar o AM vezes então essa aqui é a minha matriz produto. Bom, e o que, que a gente sabe? Né? A gente sabe que para vetores vale a propriedade distributiva.
que vale a propriedade distributiva? Porque em cada coordenada do meu vetor vai valer essa propriedade distributiva. Então, se eu olhar a primeira coordenada de A, eu vou multiplicar ela pela soma das primeiras coordenadas respectivas dos vetores B1 e C1. Ou seja, se vale para a primeira coordenada, a propriedade distributiva, então vai valer para a segunda coordenada, vai valer para a terceira coordenada. Quer dizer, vai valer para todas as coordenadas. Consequentemente, vai valer, tudo isso aqui vai valer para vetores. Então, significa, né, vamos escrever isso. Aqui eu posso aplicar, então, a propriedade distributiva entre os vetores. Não é reticências, porque seria simplesmente A1 vezes C1. E se eu distribuir aqui na primeira, né, eu já fui fazendo aqui nessa segunda, mas significa que para as outras eu posso fazer a mesma coisa, né, já que a estrutura é idêntica. Muito bem. E significa que aqui esse produto vai dar um número, né, porque A1 é um vetor e B1 também é um vetor, e eu vou somar com outro número, porque A1, repito, é um vetor, né, do A, C1 é um vetor aqui do C. Ou seja, eu posso separar, então, essa matriz, né, desses produtos em duas matrizes. Então, quando a gente separar, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar uma matriz com os produtos, né, A e B. Eu podia separar esse produto do A com B e aqui, numa mesma matriz, botar esse produto com A com C. Porém, aí ficaria um pouco complicado, né? Porque a propriedade, ela faz a separação de A com B e A com C. Né? Então, a gente tem que separar aquilo que a gente, sei lá, quer provar. No caso, se for cabível, né? Fazer isso. E aqui, no caso, cabe. Né? Separar os produtos de A com B e os de A com C. Então, essa seria os números gerados pelos vetores de A com os vetores de B, né? Se eu posso separar esse primeiro, então eu posso separar todos os outros produtos. Então, separei aqui o primeiro, significa que eu vou poder separar os outros. Principalmente porque essa separação vai ter duas matrizes de mesma ordem. Espera que eu misturei, né? Que eu botei. Que é C1. Deixa eu ajeitar aqui.
C1 até o CP. Aqui vai ficar AMC1 também, até o AMCP. Ok. E o que está acontecendo aqui nessa primeira linha é o seguinte, eu estou pegando o primeiro vetor da minha matriz A, né, e estou multiplicando por todas as colunas de B. E isso segue para os outros, né? Então aqui a linha abaixo é o segundo vetor de A com todas as colunas de B. Isso vai seguir até o AM. Aqui segue a mesma estruturação, né? A mesma estrutura, consequentemente vai ser isso aqui. Só fechando aqui. Vocês podem até perguntar assim, professor, por que você está sempre colocando aqui os colchetes? Né? Porque se for reto, para mim é determinante. Então, para mim, colchete é matriz e quando é reto é determinante, né? Que a gente vai ver mais adiante. Ok, então aqui é a matriz A vezes a matriz B, mais aqui a matriz A vezes a matriz C. E vale a distributiva, né? A gente começou com A vezes B mais C e a gente chegou nessa conclusão, né? Fazendo os produtos respectivos, né? Ok. Então, essa é a ideia. Ficou claro para todo mundo como foi que como foi provado essa propriedade? Sei que ele ficou assim um pouco carregado, mas aí a partir do momento que eu considero cada elemento desse sendo ou uma linha ou uma coluna, ele fica menos carregado, porque eu estou pegando diversos, quer dizer, todas as coordenadas como um objeto só, né? Então, né, fica menos carregado, né? Se fosse considerar de fato a matriz A, isso, né? Se eu fosse considerar a matriz A, né, como uma estrutura mais ou menos desse tipo, só uma matriz, né, quer dizer, ia ficar pesado, né? Ia ficar bem pesado, inclusive para entender. Ia ficar muitos índices. Cada elemento ia ter dois índices, né? Ia ter o índice de linha e coluna. Aqui não, é um índice só. Ok, aí essa quarta propriedade, né, de produto de matrizes, fica como exercício para vocês, tá? Que segue exatamente a mesma ideia da anterior, a diferença é só a ordem, né? Assim, é lógico que a gente vai ter que fazer umas considerações um pouco diferentes, que a ordem de A vai ter que ser igual à ordem do B, né? Aqui não, a ordem do B que tem que ser igual à ordem do C, porque a soma exige isso, né? E depois definir aqui uma ordem para o produto.
Agora vamos ver o produto de 3 matrizes. Né? Bom, aqui eu acho que, por mais que a gente não queira, talvez isso aqui fique um pouco carregado, né? Porque é o produto de 3 matrizes. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos para as ideias aqui do PM5. Então, o PM5 me diz que o produto de matrizes é associativo. O que isso significa? Dado 3 matrizes para eu efetuar a multiplicação, não importa por onde eu comece. Eu posso escolher as 2 primeiras, posso começar o produto com as 2 primeiras, ou posso começar o produto pelas 2 últimas. Nesse caso, como nem sempre vale o comutativo, quer dizer, a propriedade comutativa para o produto de matrizes é específica, né, não é de forma geral. Então, eu não posso começar multiplicando pelo A e C. Se pudesse, aí é que caberia, né, mais essa daqui. Aí eu poderia escolher 2 quaisquer para começar o produto. Mas aqui não dá, né? Pelo fato dela não ser comutativa. Então aqui já não dá para dizer isso. Aqui sim, né? Porque o produto de matriz tem influência na ordem. Né? Então, observe que aqui está os 3 na ordem, A, B e C, né? Não tem troca de ordem. Ok, então vamos lá, né? Vamos observar as ordens. Então, a matriz A suponha que é M por N. A matriz B vai ter que ter essa quantidade de linhas. Então, aqui eu vou botar Q. E a matriz C, né, vai ter que ter essa quantidade de linhas. E aqui eu vou botar Q. Aqui ficou... A gente acaba caindo aqui, né, numa pergunta, né? Porque fica P por quê, né? Mas, enfim, é só para dizer que quando eu falar isso não é o que eu estou perguntando. Ok, então aqui a gente vai fazer... Sim, aqui vamos fazer as considerações aqui. Então, a matriz A, seguindo o mesmo raciocínio, tem N linhas, e é assim que eu vou representar. É igual quando eu estou explicando isso aqui, né? É igual quando eu estou explicando trigonometria, que tem o ciclo, né? E eu posso dar quantas voltas eu quiser. Então, sei lá, normalmente eu tenho 180 graus e eu posso, né, fazer várias vezes. Então, eu normalmente escrevo assim, né? K vezes π, porque nesse sentido, né, pode ser que seja pejorativo, né? Aqui parece uma pergunta, mas aqui é, enfim. Ok, então, continuando aqui, a matriz B, aqui só tem um problema, né, que é um pouco complicado, porque se eu começo esse produto, eu tenho que considerar as linhas de B. E nesse produto eu tenho que considerar as colunas do B. Então, por isso que é um pouquinho difícil de enxergar aqui, mas aí vamos, né, fazer aqui vou considerar B e B asterisco, né, como sendo uma linha e o outro coluna. Não sei nem se vai dar para fazer a visualização aqui nos produtos, né? Talvez não. Eu acho que aqui vai ter que ser... Quer dizer, vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Aqui eu vou escrever as colunas do B1 até B,
P, e o C, para esse primeiro produto, eu vou escrever aqui eu tenho que escrever as colunas também, tá? Do C1 até o CQ. Muito bem. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Primeiro a gente vai fazer A vezes B, né? Então, A vezes B vezes o C. Isso aqui vai ficar essa matriz. Essa primeira linha vai multiplicar todas essas colunas e com isso gerar a primeira linha da matriz produto. E isso vai seguir até a mésima linha. E depois isso vai multiplicar as colunas do C. Então, agora, essa linha que vai multiplicar esse C, né? Então, isso aqui vai ficar assim. Agora o negócio vai ficar extenso, né? Vai ficar assim, ó. A1B1 até A1BP, tudo isso vezes C1. Porque agora, inclusive eu vou escrever assim, ó. Porque agora essa linha é como se fosse um novo vetor. Então eu vou escrever aqui. Não, vou deixar assim mesmo. Ok, então, sei lá. Isso. E aqui vai ficar deixa eu ver. Bom, então essa aqui seria o produto final dessa matriz aqui. Bom, eu sei que é muito denso, né, essa escrita do jeito que está aqui. Então, sei lá, eu vou olhar um único elemento, né? Porque se a gente fizer o produto contrário, né,
Vamos inverter o produto agora. A inversão do produto, o A eu posso considerar do mesmo jeito, porém o B vezes C que não dá, né? O B eu vou ter que considerar como se fosse as linhas e não colunas. Então, sei lá, eu vou escrever aqui embaixo, né, o produto, esse produto aqui. Esse produto que eu escrevi é esse. E eu vou escrever aqui esse produto, né? E a gente vai comparar elemento a elemento, né? Para visualizar, né? Basta olhar o primeiro, né? O primeiro dessa matriz com o da próxima, né? Se forem idênticos, se a gente conseguir enxergar, né? Significa que a igualdade vai valer para os demais elementos, né? Consequentemente, isso aqui vai valer. Então, vamos fazer aqui, lembrando que a mudança vai ser essa, né? Eu vou chamar o B asterisco é o próprio B, a diferença é que o B asterisco aqui eu vou considerar o B1 asterisco é a primeira linha, né? Aqui é coluna, aqui vai ser a linha. Ou seja, esse B1 não é esse B1 aqui, porque B1 aqui é coluna, esse B1 aqui é a linha. E, sei lá, vou escrever assim até o BN, né? Porque ele tem N linhas. Eu preciso fazer essa diferenciação, né? Porque se eu escrevo do jeito que está aqui, a gente não vai conseguir nem fazer o produto. Então, só escrevendo aqui é a mesma coisa. A diferença é quem eu estou considerando. Então, aqui a gente vai escrever assim. Vai ser A1 até o AN vezes. Aí eu vou fazer esse com esse, né? Ou seja, essa linha aqui, B1 asterisco, multiplica do C1 até o CQ. A segunda linha vai multiplicar todos os vetores, né? Ou seja, o segundo vetor aqui vai multiplicar todos esses vetores coluna. Então, eu vou escrever, né? Vou só dizer até onde vai. Isso aqui vai até o BN asterisco, vezes C1, até BN asterisco vezes o CQ. Ok, então, só fechando aqui a nossa matriz. E ficaria assim. Aí, realizando esse produto, que no caso, essa primeira linha, vai multiplicar todas essas colunas, né? Então, deixa eu só ver como é que eu vou escrever isso. Ficaria assim. Ficaria a linha A1 vezes essa primeira coluna. Vai ter que ser assim. Até
Até, no caso aqui, foi... Deixa eu só fechar aqui. No caso, até o AM, né? O A1 faz isso, o A2 também vai fazer esse mesmo produto, né? Considerando que isso aqui é como se fosse, cada coluna dessa é um vetor, onde o primeiro elemento do vetor é esse carinha, né? Até o último elemento do meu vetor, quer dizer, é assim que até essa linha multiplicando cada coluna dessa. Então, vamos escrever. Aqui é a 1. Isso aqui seria uma matriz só. Como todos os elementos são genéricos, então eu tenho que só ver se, por exemplo, esse carinha aqui é igual a esse aqui. Se for, então o próximo vai ser igual, né, até o último. Né? Consequentemente, quer dizer, se eu olhar só esses dois, né, se esses dois forem idênticos, significa que os demais também serão idênticos, né, já que todos são genéricos aqui nas matrizes que eu escrevi. Então, vamos observar, né? Vamos ver como é que fica isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é escrevendo na forma vetorial, né? Isso aqui seria o meu A1 do A1 até o A1. Deixa eu ver quantas. Acho que meu A tem N colunas. Isso, o A tem N colunas. Vou escrever assim como vetor. É, o meu o meu B, deixa eu ver, o meu B1, vamos ver aqui como é que o meu B1 ele é uma coluna. Então, se eu escrever ele na forma vetorial, ele vai ser do B1 até
Deixa eu ver aqui até BN1. Na verdade, aqui são as linhas de ar. A1 é uma linha de ar. Né? O B1, que é coluna. Isso aqui é uma coluna. Eu só estou escrevendo de forma vetorial. Tá? Então, no caso, o meu BP, né, para eu verificar um produto só é simples. Quer dizer, é não tão complexo quanto verificar da matriz completa. Então, o meu BP é a pésima coluna. Então, vai ser, escrevendo na forma vetorial, é o BP1 até o B. Até o BN. Não, B1. Não, é B1P até BNP. Isso. Esse é o meu BP. E meu C1 é uma... C1 é coluna. Então, se eu for escrever o meu C1, ele vai ser C1 até... Deixa eu ver aqui quantas linhas ele tem. Ele tem P linhas, né? Então, até o C... Todo mundo entendeu as escritas dos vetores que eu retirei daqui? Dos vetores que aparecem? Eu só fiz reescrever cada um deles. Mais ou menos, porque assim, se a gente for olhar essas estruturas, né? Cada azinho desse é uma linha. E como é que é a estrutura de uma linha? A estrutura de uma linha é essa. Né? No caso, primeira linha é do A1, no caso do A1 até A1N. Né? Porque eu tenho N colunas. E as colunas aqui são as coordenadas. Isso. Aí, o que é B1? O B1 é coluna também, de B. Sendo que o B tem N linhas. Então, essa coluna aqui, os elementos da coluna, a quantidade de elementos da coluna vai ser a quantidade de linhas que tem aqui. O primeiro cara aqui é o cara da primeira, é o primeiro cara da primeira linha, é o primeiro cara da segunda linha, né? E assim segue até o último cara da última linha, né? É o primeiro de todas as linhas, é a primeira coluna. Então, o primeiro de todas as linhas são essas, né? B1 é o elemento é o primeiro da primeira linha. Aí o próximo vai ser o primeiro da segunda linha. Esse aqui é o primeiro da última linha. Isso aqui é a nossa coluna. Aí quem é o BP? É a mesma coisa, né? Sendo que é a pésima coluna. Então esse é o primeiro cara da pésima coluna. Né? É o que está na primeira linha. O segundo, né, o que vem depois aqui, é o que está na pésima coluna e segunda linha. Então é o B2P. E por último, como eu tenho N linhas na matriz B, então vai ser o BNP. Então essa aqui é a pésima coluna. Quando a gente for olhar isso aqui vai ser, não vai ser coluna, vai ser linha, né? Porque é asterisco. Tá?
que tem que coincidir são os índices, né, na hora que eu fizer os produtos. E C1 também é coluna, né, segue a mesma estruturação desse aqui, no caso. A diferença é que o C tem pelinhas. Então, ficou isso daqui. O que a gente vai fazer? Vai fazer esse produto aqui. Isso aqui é um vetor só. Tá? Então, só reescrevendo. Quem é esse meu vetor aqui? É o vetor assim, ó. É A1 vezes B1. Isso aqui é só uma coordenada desse novo, né, vetor. E vai seguir até o último, que é o do A1 BP. Pronto, aí gera aqui, cada produto desse é uma coordenada, aí eu vou multiplicar pelo C, que é C1 até CP1. Então, esse produto aqui, eu vou marcar aqui em amarelo, é o que eu acabei de escrever aqui, na forma vetorial. Então, vamos fazer aqui, já que eu tenho, quem são os elementos. Então, isso aqui vai ficar assim. Esse primeiro produto vai ser esse, né? Vai ser o A1 vezes B1 até esse com esse, né? A1N BN1. Então, essa primeira coordenada vai ser tudo isso aqui. E até a última. A última é esse carinha vezes esse aqui. Então, segue a mesma ideia, a diferença é que vai só ter uma substituição aqui. Então, aqui vai ser o A1 vezes B1P até o A1N vezes o BNP. E isso eu vou multiplicar pela matriz C. Ok. Fazendo o produto aqui com a matriz C, isso aqui vai ficar A1 vezes B1 mais A1N BN1 vezes, que é a primeira coordenada desse novo vetor, né? Novo vetor eu vou colocar aqui com as bordas em amarelo, né? Isso que eu abri aqui e fechei é o meu novo vetor. E isso é a primeira coordenada, né? Isso aqui que eu escrevi, a primeira coordenada. Que eu vou multiplicar com essa primeira coordenada do vetor C. De um vetor de C, né? Então, no caso aqui vai ficar C1. Beleza. Então, até essa aqui é a última coordenada, né, do vetor gerado pelo produto de uma linha de A com uma de B. E eu vou multiplicar por essa última coordenada. Então, vai ficar assim. A1 vezes B1P mais ok, então isso aqui vai ficar assim, ó, A1 vezes B1 vezes C1 mais A1N vezes BN1 vezes C1, né, e vai seguir diversos produtos até A1 vezes B1P, CP1, aqui vai ficar ok. Vou parar aqui um pedaço, é muita informação. Dê uma olhada, verifique e veja se não tem nada estranho. Vou dar aí, sei lá, 3 minutos para vocês darem só uma conferida por alto e
olharem se tá tudo ok. Diego já disse que tá tudo ok. Tá, beleza. Ok. Tá. Agora aqui entra a mágica da coisa, né? Porque o que foi que eu fiz? Eu só fiz inserir os Cs nessas combinações entre os As e os P e os Bs. Então agora eu vou só reagrupar de outra maneira. Como é que eu vou reagrupar de outra maneira? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o A1, né, que tem aqui, ó, e eu vou colocar esses termos em evidência, né? Vou colocar os As comuns em evidência. Com isso, eu vou ter outra estruturação de produto. Né? Com isso, já vai dar para observar que vai, né, gerar essa coisa aqui. Ok, então aqui vai ficar. Aqui eu vou escrever A1, A1 vezes o meu B1 vezes C1 até. Tem A1 aqui, né? Também, então vai ser até o B1P vezes CP1. Aí a mesma coisa, vou colocar o A2 em. Desculpe, vou colocar o A12 em evidência também, né? Aí vai aparecer diversos, a soma de outros produtos. Eu vou fazer até esse aqui. No caso, vai ficar A1N. Aí eu tenho o AUN aqui, né? Vou marcar em outra cor. Tenho aqui, tenho aqui. Então vai ser do BN1 vezes C1. Ah, desculpa. Então deixa eu ter entendido. Então eu vou voltar aqui, tá? Eu fiz isso, continuei aqui, mas eu vou de novo. Né? Agora, aí eu vou deixar agora 4 minutos. Tá? Eu não vou nem. Aqui no meu são 8h17. Vou deixar 4 minutos para vocês observarem, visualizarem, né? É muito índice aí, é um negócio muito. Não dá para digerir só passando a vista bem rápido. Então, olhe aí e em 4 minutos eu volto.
Muito bem. E aí, vocês deu para dar uma olhada e deu para visualizar se está tranquilo ou não? Deu sim, né? Não, de fato. O meu propósito aqui, ter deixado vocês observando, era só a questão dos índices. Só para ver se vocês, por exemplo, visualizam que quando eu pego esse aqui, né, quer dizer, aqui tem o A1 aparece aqui duas vezes, né? Então, quando eu coloco em evidência, beleza, você escreve aqui os dois, mas na verdade tem mais A1s, né? Porque aqui é cheio de reticências, né? Então, quer dizer, eu só estava dizendo para vocês como é que eu fiz, né? No caso, o produto de vetores é o primeiro com o primeiro, sendo que o primeiro elemento do meu vetor já é um somatório, né? Então ficou o somatório, que é a primeira coordenada aqui, vezes esse carinha, e ficou o somatório aqui porque o produto entre vetores é uma soma só, né? Que vai dar um número, e segue a mesma ideia até a última, né? Ficou a última coordenada, que é esse somatório, vezes o CP1. Aí eu só fiz reorganizar, como fazendo a distributiva, aqui com o C1, né? O C1 eu distribuí aqui, e o CPU eu distribuí aqui, né? Lembrando que tem vários, não são só esses, né? O fato de estar várias reticências é por isso eu reagrupei os As. Qual é o intuito disso, né? Se a gente observar bem, esse A1 até o A1N é a primeira linha de A. E se é a primeira linha de A, na verdade, ele é esse A1 aqui, ó. Veja que aqui eu estou exibindo o outro produto. Ó, a gente trabalhou com esse, mas quando eu coloquei os As em evidência, veja que já está começando a aparecer essa estrutura aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso. Né? Quando eu peguei as coordenadas de C e fiz a distributiva aqui com esses termos, aí eu coloquei as de A em evidência. Aí já começou a aparecer, quer dizer, esse cara aqui já apareceu. Eu tenho que só verificar se os elementos que sobraram, né, se são exatamente essas coordenadas desse vetor aqui. Né? Então, eu vou só... Aqui eu vou reescrever da seguinte maneira. Aqui eu posso escrever assim, como um vetor. Né? Esse aqui é o vetor... No caso, esse cara aqui é o A1. Né? Aí eu vou só verificar esse outro vetor que vai ser esse aqui, né? B1 vezes C1. Né? Esse aqui vai ser a primeira coordenada do meu vetor, produto, até essa daqui. Né? Esse produto que está escrito pode ser escrito como o produto desses dois vetores. Né? Esse aqui seria a primeira coordenada do meu vetor e esse aqui seria a última coordenada do meu vetor. Agora vamos só verificar o que é do B1 até o B1P. Do B1 até B1P é a primeira linha da matriz B, né? Porque esse cara aqui está na primeira linha, primeira coluna, e esse cara aqui está na primeira linha e 20ª coluna, ou seja, desse B1, do B1 até B1P, repito, né? É a primeira linha. E a primeira linha foi o que a gente chamou de B1 asterisco. Não sei se vocês lembram disso, né? Vou só reexibir aqui, ó. Esse B, do B1 até B1P, isso aqui são colunas. E esse asterisco são as linhas.
né, como aqui apareceu, de novo, né, vou circular aqui, ó, desse aqui até esse é a primeira linha da matriz B. E esse aqui, né, desse até esse aqui, consequentemente, vai ser a primeira coluna do C. Então, de fato, esse produto aqui que apareceu nada mais é do que o A1 vezes esse vetor que eu tinha escrito assim, né? B1 asterisco vezes C1, como sendo a primeira coordenada, e até a última, né? Deixa eu só colar de lá. No caso, Bn asterisco até o C1, vezes C1. Que aqui repete, né? Do C1 até CP1, ao C1 até o CP1. Então, aqui é isso, são B tem N linhas, né, até o C. Ok, então o que foi que eu exibi aqui? Esses dois elementos aqui são idênticos. Consequentemente, os demais também têm que ser idênticos. E se isso acontece, é porque essa propriedade é válida. Né? Esse primeiro produto é esse segundo produto é esse. Né? Então, eu verifiquei que o primeiro de cada matriz gerada é idêntico. Consequentemente, os outros elementos, né, que têm a mesma estruturação vão ser também idênticos. E aqui eu excedi um pouquinho, né, acabei excedendo uns 5 minutinhos. Como eu atrasei um pouquinho também, então eu acho que está tudo ok. Próxima aula a gente continua. Né? Eu sei que essas propriedades de fato demoram um pouquinho, mas eu acho, né, interessante verificar a validade, né? Que não é à toa, né? Essa questão de escrever a minha estrutura como vetor, né? De fato, eu posso, né, dizer isso. Conjunto de vetores, quando eu multiplico, obedece essas propriedades. Isso é importante e forte. Né? Aí, próxima aula, a gente vê essas duas, né, que são bem curtas, e já começa com a ideia de sistemas. Para a gente, essa equação aqui, ela tem estrutura de equação de plano. Né? Se a gente olhar bem, ela parece uma equação de plano, sendo que a equação de planos, para a gente, teve 3 coordenadas só. Aqui, no caso, quando tem mais coordenadas, né, no caso aqui com n coordenadas, a gente chama de hiperplano, mas ele obedece às propriedades do plano, é a mesma coisa, né? Só é um plano que não dá para desenhar, porque é um espaço maior do que o 3. Né? Aí tem outros métodos que a gente vai fazer sempre essa associação com planos, significa que vai ficar bem visível, né, de ver as coisas que a gente está fazendo aqui. Quer dizer, o geométrico ele ajuda muito quando a gente está fazendo a conta. Né? A gente enxerga melhor o que está fazendo. Nesse caso aqui não tem muito esse caráter porque a gente está verificando propriedade, não está verificando alguma, sei lá, algum fato geométrico. Não é bem isso, né? Aqui é outra coisa. Pois tá, então é isso. Tá grato à presença, o tempo ficou curto. O Lucas até estava querendo, né, que eu respondesse algumas perguntas. Eu vou responder lá, não sei se está no grupo, não sei se ele fez a pergunta individualmente. Eu vou responder, mas de toda forma, né, eu apresento na próxima aula, né? Assim, caso seja interessante e para socializar também, né? Essa questão da dúvida, é legal socializar também e abrir o debate. Tranquilo? Ok. Pois tá, então valeu, obrigado aí a presença de todos, tá? Boa noite aí para todo mundo. Bom fim de semana. Eu espero em breve estar corrigindo o quanto antes as avaliações de vocês. E é
Isso.